E aí, pessoal, tudo bem? Terminei mais um texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo pertinente com vocês. Como vocês sabem, os textos sobem toda segunda-feira no site da Ágora, LinkedIn da Ágora, Instagram da Ágora e no meu LinkedIn e Instagram pessoais. O link para o texto está aqui embaixo, na descrição. Você pode ir lá no site, ver todos os textos anteriores. E se você quiser também procurar os vídeos pertinentes a eles, nós já temos mais de 5 anos de texto aí. Os vídeos também estão aqui no canal do YouTube. Não tem tantos vídeos quanto os textos, mas tem uma quantidade boa aí. Estamos chegando em 100 vídeos já, hein? Na sequência do que a gente vem tratando da reforma tributária, da Lei Complementar 214, o tema de hoje é um tema que eu reputo muito importante, vocês vão entender por quê logo mais na frente, e ele se refere às classificações fiscais. Primeiramente, classificação fiscal é uma função que a legislação atribui a uma categorização de bens, serviços e atividades com intenção tributária. A lei pega essas categorias que ela já deu previamente para bens, produtos, serviços e atividades e aplica alguma função tributária a essas classificações, tá? E aí eu vou chamar de classificações fiscais ou classificações tributárias essa função que a lei atribui às classificações que ela já tem, só que com o intuito de parametrizar a aplicação de algum tributo, ok? E textos de classificação fiscal, aqueles textos que são usados para exercer essa função. Bom, isso é um ponto. Um outro ponto é que a legislação brasileira tem 3 grandes classificações, que é a NCM, NBS e o CNAE, tá? NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, com base lá no sistema harmonizado. NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços. E CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Essas 3 são classificações de bens, serviços e atividades que a legislação também usa para fins fiscais, usa para outros, né? Ambientais, aduaneiros, administrativos, até criminais. Mas, no nosso caso aqui, elas têm utilização tributária. Por isso que eu vou chamar essas classificações aqui de classificações fiscais, tá? A Lei Complementar 214 usa, sobretudo, NCM e NBS. E o CNAE, que é amplamente utilizado hoje, ganha um espaço, como eu posso dizer, muito reduzido na legislação, porque a Lei Complementar 214 usa o CNAE uma vez, a figura do CNAE uma vez. E aí é importante entender toda a estrutura de organização dos regimes tributários da Lei Complementar 214, porque ela pega CBS e IBS, cria o regime regular geral, vale ir no vídeo aí e no texto sobre os regimes de apuração de CBS e IBS, a parte estrutural. Cria o regime regular geral, cria os regimes diferenciados, os regimes específicos e também menciona regimes favorecidos. E, no meu entendimento, a própria lei complementar cria regimes favorecidos também, que não são componentes do regime regular no bojo do que a própria lei complementar 214 criou. Bom, feito isso, a lei complementar 214 usa a figura das NCMs, Nomenclaturas Comuns do Mercosul, para mercadorias, e das NBS, Nomenclaturas de Bens e Serviços, para serviços, para destacar quais bens e quais serviços vão compor os regimes diferenciados e os regimes específicos de CBS e IBS. E usa também, entre parênteses, para o imposto seletivo. Muito embora o tema agora seja CBS e IBS, mas usa também, é importante destacar, para o imposto seletivo. Então, nessa medida, o NCM e a NBS ganham funções fundamentais, não só de classificação fiscal, mas de definição sobre quais bens ou quais atividades, quais serviços vão ter tributação diferente. A definição de quais critérios de aplicação diferenciada ou específica ou favorecida na Lei Complementar 214 se dá com NCM e NBS. Tá? É fundamental compreender para que elas existem e como elas são utilizadas. E é importante destacar que a figura do CNAE é usada uma vez só para excluir determinada atividade lá do regime específico de bares e restaurantes. O CNAE, que é uma figura classificatória amplamente utilizada na confecção de contratos sociais de empresas, na delimitação das atividades, até na definição de aplicação de benefícios fiscais de ICMS hoje. Com a Lei Complementar 214, tem uma aplicação altamente reduzida para a figura da NBS, ok? Bom, eu posso delimitar na Lei Complementar 214 que ela, usa a NCM para delimitar a incidência de regime favorecido do reporto, delimitar quais são os componentes da Cesta Básica Nacional de Alimentos, definir os bens alcançados pelos regimes diferenciados, definir a extensão por restrição de quais atividades não são alcançadas
pelo regime específico de bares e restaurantes e para especificar quais bens serão considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente prefeito do imposto seletivo. E para a NBS, define os serviços alcançados por regimes diferenciados, define os serviços alcançados pelo regime específico de bares e restaurantes. E, em última hipótese, o CNAE é usado uma única vez para tirar das hipóteses de bares e restaurantes, o regime específico de bares e restaurantes, empresas que forneçam serviços preponderantemente para outras empresas, certo? Então, assim, NCM, NBS e CNAE têm essas aplicações da Lei Complementar 214. Lembrando ainda que as classificações fiscais, NBS e NCM, também são utilizadas para a fixação do imposto seletivo. E, por fim, gostaria de chamar a atenção para a determinação, para a limitação que o artigo 492 da Lei Complementar 214 dá para a utilização de determinada NCM e de determinada NBS. Porque ele diz, 492, que para a NCM corresponde à lista aprovada pela resolução GSEX 272, de 19 de novembro de 2021, e para a NBS, a portaria conjunta da Receita Federal e da CSEX, número 2000, de 18 de dezembro de 2018. E fala que futuras alterações dessa lista de NCM e NBS não vão ser aplicadas, não mudam, né, a alteração e não vão ser aplicadas em relação ao que prescreveu a Lei Complementar 214. Então, assim, por mais que a NCM, a lista de NCM e a lista de NBS possa ser mudada por tratados internacionais, por própria resolução administrativa, vamos dizer assim, né, por documento normativo administrativo interno da União Federal, os efeitos que a Lei Complementar 214 atribui para essas listas aqui não vai ser alterado futuramente. Isso é muito importante de se compreender. Por quê? Porque nós podemos ter alterações futuras das NCMs e das NBS e ainda assim continuar prevalecendo essa lista que está estipulada nesses documentos normativos aqui. E aí isso pode gerar uma confusão, porque você vai ter uma atualização lá, que não implica numa atualização aqui, mas eu posso ter uma atualização lá, que por disposição normativa expressa, legislativa expressa, por lei complementar, altere isso aqui. É importante entender que, a meu ver, isso aí só pode ser feito por lei complementar, porque vai impactar diretamente a hipótese de incidência de diversas normas tributárias, ok? Isso é o mínimo, ou o começo da importância das classificações fiscais trazidas para perto dos documentos normativos jurídicos. Claro que eles são informação importante para a confecção das normas jurídicas tributárias, tem valor jurídico, e durante muito tempo ficaram distantes da realidade jurídica, porque eram entendidos como questões contábeis ou de classificações mais específicas, mas agora eles estão dentro do texto normativo que regulamenta a reforma tributária, aplicado expressamente para CBS, IBS e imposto seletivo. Isso aqui vai trazer muita novidade para frente, pode ter certeza. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenha sido produtivo. Vamos avante.